Tudo bom, pessoal? Meu nome é Romeu Tomé, professor de Direito Ambiental. Vamos corrigir nossas questões aí do simulado. A gente tem a questão 33 e 34. Duas questões aí do simulado, duas questões de Direito Ambiental. Vamos falar primeiro aí da questão 33, que está aí na tela. Vamos falar sobre unidades de conservação da natureza. Um tema muito cobrado aí nos exames de ordem, né? Então nós temos aí no 33 que o ministro do Meio Ambiente recomenda ao presidente da República a criação de uma unidade de conservação em área que possui relevante ecossistema aquático e grande diversidade biológica. Porém, em razão da grave crise financeira, o presidente pretende que a União não seja compelida a pagar indenização aos proprietários dos imóveis inseridos na área da unidade de conservação a ser criada. Considerando o caso, assinale a opção que indica a unidade de conservação que deverá ser criada. Bom, pessoal, então a gente está falando aí das unidades de conservação da natureza. A gente tem 4 opções aí na tela, né? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional e APA, né? Área de proteção ambiental. Quando a gente fala de unidade de conservação, nós temos o regime jurídico constitucional, né, a base constitucional, que é o 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Ele fala que incumbe ao poder público, é lá no inciso 3, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então a questão fala de criação de áreas protegidas, e nós temos a base constitucional que fala exatamente que incumbe ao poder público criar espaços especialmente protegidos em razão da relevância ambiental. Então nós temos como espaços protegidos as unidades de conservação da natureza, na lei do SNUC, que cobra aqui na questão, e temos também lá no Código Florestal, na Lei 12.651, APP e Área de Reserva Legal. Mas essa questão trata só de unidade de conservação, só da Lei 9985 de 2000, que está aqui na tela. Tem a lei que regulamenta o 225 da Constituição, que eu acabei de ler. 225, parágrafo 3º. Parágrafo 1º, inciso 3, né? Perdão. Parágrafo 1º, inciso 3. Então, a Lei 9985 de 2000 é a lei do SNUC, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, é importante que vocês conheçam essa lei aí, revisem rapidamente para a prova, porque ela é recorrente aí nos exames de ordem. E a própria lei do SNUC classifica as unidades de conservação em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Os senhores lembram bem, né, que nós temos 5 unidades de proteção integral e 7 unidades de uso sustentável. No total, são 12 unidades de conservação. Vamos ver como que é essa divisão. Quais são as 5 de proteção integral? Estão aí na tela. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Então são as 5 unidades de proteção integral, como o nome está dizendo, né? A intensidade de proteção é maior nesses 5 tipos de unidade de conservação. E temos as unidades de uso sustentável, as outras 7. Então APA, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Muito bem, pessoal, o que é interessante e importante saber com relação a esses 12 tipos de unidade de conservação? Algumas unidades de conservação para serem criadas, então a questão que a gente está analisando fala de criação de unidade de conservação, algumas unidades para serem criadas, elas precisam ser criadas em áreas de posse e domínio públicos. O que significa isso? Se tiver uma área particular de grande relevância ambiental e for criada uma unidade de conservação ali, se o poder público tiver interesse de criar uma unidade de conservação naquela área, e ela for uma área particular, em determinadas situações, se a lei falar que é de posse e domínio público, o que vai acontecer? Vai ter que haver uma desapropriação. E para desapropriar, o poder público vai ter que indenizar aquele proprietário. Já outras unidades de conservação podem ser criadas em áreas particulares. Não precisa de haver desapropriação. Pode conviver a área particular
com uma restrição, né, com uma limitação imposta aí pela criação da unidade de conservação, mas sem necessidade de desapropriar, consequentemente sem a necessidade de indenizar aquele proprietário por uma desapropriação para a criação de unidade de conservação. Então a questão quer saber exatamente isso. Falou que o presidente da República quer criar uma unidade de conservação, mas não quer indenizar o proprietário. Então, se ele não quer indenizar, ele não pode criar uma unidade de conservação que que esteja prevista na lei, né, que seja de posse e domínio público. Porque se for de posse e domínio público, ele tem que desapropriar e indenizar. Então, tem que ser um tipo de unidade de conservação que possa ser criada em área particular. Então, isso que é preciso saber para resolver essa questão. Então, aí na tela de novo, a resposta está lá embaixo, ó, na letra D. Área de proteção ambiental, APA. Área de proteção ambiental. Estação ecológica, reserva biológica e parque nacional, a gente vai ver no próximo slide, são áreas de posse e domínio públicos, que exigem desapropriação das áreas particulares, eventualmente localizadas ali. Então, vamos ver os comentários aqui, da estação ecológica, na letra A. O que fala a lei, pessoal, para vocês entenderem, no artigo 9º, parágrafo 1º da lei do SNUC. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Nesse caso, havendo desapropriação, os proprietários deverão ser indenizados. Então, haverá indenização. Se houver desapropriação, tem que haver indenização. Então, para a nossa assertiva da questão 33, não cabe a letra A. Letra B, reserva biológica, também é de posse e domínio público. Está lá no artigo 10, parágrafo 1º da lei do SNUC. Então, vai ter que ser indenizado o proprietário. Então, também não serve na nossa assertiva para o interesse lá do presidente da República. Alternativa C, o Parque Nacional também é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Artigo 11, parágrafo 1º da lei do SNUC. Então, nesse caso, tem que haver desapropriação. Agora, na letra D, a nossa resposta correta é a letra D de dado. A APA, o que fala a lei no artigo 15, parágrafo 1º? A APA é constituída por terras públicas ou privadas. Então, as APAs podem ser constituídas em áreas particulares sem a necessidade de desapropriação e sem o pagamento de indenização ao proprietário. Então, se o presidente quer criar uma área sem pagar indenização, das opções previstas ali na questão 33, a única possível é a letra D de dado. Então, vocês tinham que saber as características das unidades de conservação, dos tipos de unidade de conservação, e lembrar que na APA, né, a APA, Área de Proteção Ambiental, pode ser constituída em área privada. Beleza? Questão 34, antes da gente analisar a questão e a resposta correta, vamos falar do tema, né, que é aquecimento global, crédito de carbono. A gente tem aí uma evolução da emissão de gases de efeito estufa. Então, 1850, a gente tinha 280 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. 1850, início da Revolução Industrial. Com a grande utilização de combustíveis fósseis, né, a queima de combustíveis fósseis emite CO2, gás de efeito estufa, para a atmosfera. Olha em 2020, pessoal. Quanto a gente tem na atmosfera? 410 partes por milhão de CO2. Então, um aumento significativo do início da Revolução Industrial até hoje, o que demonstra, nesse próximo gráfico também, que o aquecimento global está ligado à atividade do ser humano. 95%, 97% dos cientistas no mundo inteiro afirmam que o aquecimento global, o aumento da temperatura do planeta, está ligado às atividades antrópicas, atividades desenvolvidas pelo ser humano. Então, olha aqui, ó, 1860, né, até no ano 2000. A temperatura do planeta é assim vermelhinho, como a temperatura do planeta foi subindo. E está ligada também ao aumento, nessas barrinhas em roxo aqui, ó, da emissão de CO2. Então, cada vez mais que a gente utiliza mais
combustível fóssil emite mais CO2, gás de efeito estufa, para a atmosfera, a temperatura do planeta aumenta. Então, a gente tem o protocolo de Kyoto, que é um tratado internacional sobre o tema, que resumidamente fala o seguinte, que os países do anexo 1, industrializados, se comprometem a reduzir significativamente, média de 5% em relação a 1990, as emissões globais de gás de efeito estufa. Tal redução seria no primeiro período de compromisso, foi entre 2008 e 2012, e esses períodos foram sendo renovados. Então a ideia é que os países do anexo 1, países desenvolvidos, diminuam a emissão, tenham metas de redução de emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, para a gente tentar reverter esse problema do aquecimento global. Por que os países do anexo 1 industrializados? Porque no tratado ficou reconhecido que eles têm uma responsabilidade maior sobre o problema. Se durante muitos anos eles que utilizaram mais recursos naturais, hoje eles têm uma responsabilidade maior para evitar a emissão desses gases, né, reter esse carbono aqui na atmosfera. Então, os países desenvolvidos têm maior responsabilidade, é o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Responsabilidade comum, porque é responsabilidade de todos os países do planeta combater esse problema. Mas é uma responsabilidade diferenciada, porque os países do anexo 1 desenvolvidos têm metas obrigatórias. O Brasil não tem meta obrigatória, ainda pelo menos, né? Os países em desenvolvimento não têm metas obrigatórias. Quem tem meta de redução no aquecimento global são os países do anexo 1, países desenvolvidos. Muito bem. Os países em desenvolvimento podem participar desse mecanismo com o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, está lá no artigo 12 do Protocolo de Kyoto. Fala que o objetivo do MDL deve ser assistir às partes não incluídas no anexo 1, por exemplo, o Brasil, né, que não está incluído no anexo 1, mas é o país em desenvolvimento, para que atinjam um desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir às partes incluídas no anexo 1 para que cumpram seus compromissos. Então, os países do anexo 1 desenvolvidos, os países desenvolvidos, podem desenvolver projetos de redução de emissão de gás de efeito estufa nos países em desenvolvimento, como o Brasil. E aí nós temos, pessoal, entrando na resposta da nossa questão, nós temos a Lei 12.187 de 2009, que é a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, a lei brasileira aí sobre mudança climática, que fala que o Brasil vai seguir as recomendações do Protocolo de Kyoto, e fala lá no artigo 9º, o mercado brasileiro de redução de emissões será operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela CVM, onde se dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissão de gás de efeito estufa. Então, vocês ouviram falar dos créditos de carbono, mecanismo de créditos de carbono. Para cada tonelada de carbono que um determinado projeto contribui, para evitar que seja emitido para a atmosfera, então, projeto para segurar gás de efeito estufa na atmosfera e evitar que ele vá para a atmosfera, cada tonelada evitada ganha-se um crédito de carbono. E esse crédito pode ser negociado, inclusive, em bolsas de valores. Então, a nossa lei nacional prevê essa negociação em bolsas de valores. Então, com essas informações básicas, no pouco tempo que a gente tem, acho que dá para a gente responder a nossa questão agora. Vamos para ela lá direto. 34. Questão 34 do simulado. Tendo em vista a elevação da temperatura do meio ambiente urbano, bem como a elevação do nível dos oceanos, a União deverá implementar e estruturar um mercado de carbono em que serão negociados títulos mobiliários representativos de emissões de gás de efeito estufa evitadas. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Qual que é a correta aí, pessoal? Letra C de casa. A criação de mercado de carbono é válida, nós vimos lá na lei agora, na lei nacional. Inclusive sendo operacionalizada em bolsa de valores aberta a atores privados. Está na nossa lei de política nacional sobre mudança do clima. Olha os comentários aí. O da letra A fala que é possível a criação de mercado de carbono tendo como atores exclusivamente União, Estados, municípios e DF. Errado, né? Por que essa está errada? Não são só esses atores, né? Pode ter a participação de agentes privados, inclusive. A letra B
Vou botar aqui. Não é constitucional a criação de mercado de carbono no Brasil, tendo em vista a natureza indisponível e inalienável dos bens ambientais. Errado também. É possível a criação do mercado de carbono, está previsto na nossa lei, e a gente tem vários mecanismos do Brasil parecidos, né? De mecanismos de compensação ambiental. O mecanismo de crédito de carbono é um mecanismo de compensação, mas no âmbito internacional. Na letra C nós já vimos, está correta, está na nossa Lei de Política Nacional de Mudança do Clima. E a letra D de dado. A implementação de mercado de carbono pela União é cogente, é obrigatória, tendo o Brasil a obrigação de reduzir a emissão de gases estabelecida em compromissos internacionais. Qual que é o erro aí, pessoal? Nós não vimos que o Brasil entrou voluntariamente no mercado de carbono? O Brasil, como país em desenvolvimento, não tem obrigação no mercado de carbono, no mecanismo lá do protocolo de Kyoto. O Brasil pode participar, mas voluntariamente. Então, os empresários daqui, o país não tem obrigação nenhuma, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver se nos próximos encontros internacionais isso vai mudar alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto, o princípio da responsabilidade comum, mais diferenciada, que é aplicado. Só quem tem obrigação são os países desenvolvidos. O Brasil não tem obrigação, o Brasil aderiu voluntariamente, definiu voluntariamente uma meta de redução de gás de efeito estufa. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, boa prova aí para os senhores, bons estudos, até mais.